Fala, meu povo! Tudo certinho com vocês? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os tempos de escola. Quando eu lembro de escola, eu me lembro de bons amigos que eu tenho até hoje na vida. Na minha época de escola, eu não era do mais estudioso. E uma vez eu escutei uma frase de uma pessoa um pouco mais velha que eu que disse: na época da escola, quem é estudioso não tem história para contar, e sim quem não é. Então eu da minha época de escola tenho uma bagagem de história um pouco grande e vou dividir um pouquinho delas aqui com vocês, que eu acho que alguém aí dos meus seguidores, que também não são muito quietinhos, devem ter algumas histórias para contar aí também. Começando pelo clássico, né? Quem aí não, né? Porque eu acho que muita gente não fez isso, eu quero acreditar, mas não foi botado para fora de sala quando era na época da escola, né? Eu era tão botado para fora de sala que quando a galera me mandava passar lá na diretora, a diretora: Netinho, já tá por aqui, senta aí, meu filho, como biscoitinho. Eu já era bem recepcionado, eu era uma cara que já era conhecida, eu era familiar pra diretora. Eu era tão familiar que às vezes a diretora me botava pra ajudar a preencher uns papeizinhos lá, algumas fichas que ela tinha, enquanto no período de tempo que eu passava na sala dela. E toda escola, né, o início do ano, né, você, quando já é daquela escola, você tá com seus amigos, encontra, né, depois das férias, todo mundo brincando, conversando, passando música pelo infravermelho, né, compartilhando e observando o que no pátio da escola? As novatas, né, aquelas meninas bonitas com os aparelhos no dente, 3 kg de maquiagem na bochecha, parecendo patati e patatá, uma bolsinha de um cachorrinho, um poodle, né, não sei se vocês lembram disso. Mas era as meninas bonitinhas que a gente paquerava na época, né? Ali era o auge do estilo, né? E quem é que nunca passou por um professor na época de escola que sempre tinha o mesmo discurso? A turma começava a bagunçar, a turma começava a brincar, aí ele começava: isso é um absurdo, rapaz, a pessoa sai de casa pra tentar tornar você pessoas melhores, recebendo esse salário que, olha, o salário que o professor ganha é muito injusto. E todo aquele discurso que eu acho que vocês já devem ter ouvido em sala de aula por algum professor, né? E bom, pessoal, como eu não era dos mais estudiosos, eu tinha uma particularidade que eu fazia muito, depois eu descobri com alguns amigos meus que isso é uma prática que eu acho que do próprio estudante, não só de escola como de faculdade. Entregar a prova primeiro do que todo mundo, sem saber de nada. Eu fazia muito isso porque, como eu vivia sendo botado para fora de sala, ou muitas vezes faltava, eu não sabia muitos conteúdos da turma, né, do que se passava para a prova, mas eu ia para a prova, e na prova eu sempre entregava pelo primeiro, porque eu não entendia nada, eu me agarrava com a fé para responder a qualquer coisa, entregava e saía para estar bagunçando nos corredores. Mas pasme, por incrível que pareça, eu sempre tinha notas boas. Eu era aquele aluno que eu não tinha notas tipo 8, 9, mas se a média era 6 ou 7, eu conseguia chegar na média e passava. Apresentando trabalho, eu era aquele aluno que falava bastante, segurando a cartolina, todo mundo falava o tema do trabalho, falava tudo, aí a equipe quem é Netinho. E pronto, o que eu falava no trabalho era meu nome somente. E comprava material para fazer o trabalho. Eu dava cartolina, dava umas canetas, coisas do tipo assim. Mas fazer trabalho na minha época de escola eu não lembro bem. Eu vim fazer trabalho depois da faculdade. E depois da faculdade, olhe lá, porque tinha uns grupos que tinha uns amigos que salvavam a gente do trabalho também. Né? Quem me segue há algum tempo sabe que eu bebo, gosto de tomar um whiskyzinho, uma cervejinha, tá com meus amigos conversando. E eu comecei a beber muito cedo, que minha mãe não veja isso. Mas eu bebi escondido e eu gaseava a aula pra ir tomar o uísque barato com pipoca, velho. Numa mata que tinha em frente ao colégio que eu estudei aqui na cidade. A gente pulava o muro, né? Era integral, na hora do almoço a gente pulava o muro e passava a tarde todinha tomando uísque barato com pipoca. Aí depois ia pra casa, né? Estupir de Coca-Cola depois, né? Pra tirar o cheiro. E ia pra casa. Eu gaseava a aula pra isso. Ou então pra ir passar a tarde jogando videogame na casa dos meninos. E falando em passar a tarde na casa dos amigos, existia um momento que era quase assim o American Pie da vida escolar, né? Pelo menos da minha. Que era ir fazer trabalho em grupo na casa dos colegas, né? Sempre tinha aquela paquerinha que entrava no grupo de propósito, né? Pra você tentar dar uns beijinhos, né? Tô fazendo trabalho e, né? E dando beijinho enquanto as pessoas que realmente estudavam estavam lá fazendo trabalho enquanto você tava se aproveitando, fazendo... Era porteiro da sala que eu participava da minha turma, ou então era aquele menino que ficava aumentando, baixando o som quando tinha alguma coisa de dança. Feira de Ciências, cara. Feira de Ciências é muito bacana. Que Feira de Ciências é um momento onde todo mundo consegue fazer alguma coisa diferente na escola, algo que fuge da realidade. E a Feira de Ciências a gente consegue ver as pessoas sem a farda. Porque aí tá negócio chato da porra, é a tal da farda, velho. Eu acho que se a farda falasse, ela dizia de manhã, quando você fosse pegar, dizer: ei, amigo, me deixa em casa hoje? Quero não, ir pra escola não. Quem tá matriculado na escola é você, me deixa em casa. Porque o homem, o cara passar o ano todinho usando no farda, é um negócio... Oi, sei não, viu? E a Feira de Ciências, ela vinha pra justamente me salvar. A Feira de Ciências era muito esperada
apaixonada por mim. Quando eu via comentários durante o ano letivo que não ia ter a Feira de Ciências, eu ficava triste, porque eu sabia que eu podia reprovar uma cadeira. Porque a gente ganhava pontos pela participação. E na época de escola o cara tem um abestalhamento, né? Porque é pessoa novo, né? Quer mostrar valentia, territorialidade. Aí tinha a rivalidade, né? Entre as salas. Eu sou oitavo A, a galera do oitavo B entra aqui, o pau come, meu amigo. Eu lembro que teve uma vez que foi um cacete tão grande que minha turma pegou com a turma do lado, velho, que parecia aquelas brigas de torcida organizada, até braço de cadeira jogar. E tinha, né, a área esportiva. Eu nunca fui muito de esporte, mas eu gostava de ir pra fazer a Nike, né? Ficar cantando aquelas musiquinhas esculhambando o juiz, né? Ficar cantando musiquinhas esculhambando o goleiro, os jogadores do time adversário, que era o interclasse e os jogos escolares, né? Os jogos escolares eu lembro que aqui na minha cidade tinha uma rivalidade entre a escola que eu estudava e uma outra escola que tem também grande. Que, cara, sempre que tinha jogo desses times, os alunos dessa galera saíam na tapa, pô. Parecia tipo assim, torcida jovem e a Inferno Coral. Quando saía, o pau cantava, velho. E isso é tipo um interclasse, joguinho de aluno, de escola, tá ligado? É uma rivalidade tão ferrenha que nessa época de interclasse eu tinha uns amigos que estudavam na escola lá do outro lado. Os caras nem falavam comigo, meu amigo, durante o período dos jogos escolares, era, porque eu estudava lá na escola inimiga deles. E outra coisa que eu lembro da época de escola é os apelidos, né? Hoje em dia é bullying, não façam isso, porque causa traumas, agora é comprovado. Mas na minha época de escola não tinha muita essa história de bullying, dessas coisas. E a gente chamava os outros de cabeça de caixa d'água, oi de jipe, canela de graveto. Enfim, meu apelido era Gasparzinho, porque assim, até hoje eu sou branco, mas na minha época de escola não era branco normal não. Eu era branco já puxando para transparente já. Enfim, pessoal, isso foi um pouquinho do que eu relembrei da tempo de escola. Você aí nos comentários, comenta o que você lembra desse tempo de escola, alguma resenha, alguma coisa. Se você gostar desse vídeo, envia para um amigo para ele ver também. Valeu, até uma próxima.